Galera do primeiro ano, aquele abraço. Professor Sérgio Maurício, vamos dar início às nossas aulas online nesse ano de 2021, depois de tantos problemas. Então vamos estudar, que é o mais importante, pois a educação transforma o homem e eleva o homem ao sucesso. Então vamos buscar esse sucesso, buscar essa excelência mesmo diante de tantas dificuldades. Nós temos aqui nosso primeiro assunto, conceitos geográficos, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Então temos aqui conceitos geográficos. Vamos estudar a geografia. A geografia é a ciência que estuda o espaço. É justamente o estudo do espaço que vai ser objeto, né, de trabalho da geografia. É no espaço onde vive o homem, onde o homem transforma a natureza, né, ao longo do tempo, que a geografia vai agir, vai atuar, vai observar essas mudanças e por que essas mudanças ocorreram. Então vamos lá. Perspectiva da geografia. A geografia pode ser a geografia geral, a geografia física, que é a geografia que trabalha com a questão do relevo, da vegetação, a geografia humana, que é os conceitos de população, o estudo da população, é a geografia humana, e a geografia regional, que estuda as regiões. Então essa é a perspectiva geográfica. Primeiro conceito geográfico, paisagem. O que é a paisagem, né? Segundo aqui a informação, é a representação visível do aspecto do espaço. Quer dizer, a paisagem é o espaço geográfico, mas é só até onde, né, se pode ter registro em uma visão, em um olhar. Se você olha para um rio, a paisagem é o rio. Se você olha para a cidade, a paisagem é a cidade. Se você olha para uma área desmatada, a paisagem é a área desmatada. Então, dentro dessa relação, o conceito de paisagem não está ligado ao que é belo e ao que é feio, e sim ao que é visível, o que pode ser observado, o que pode ser estudado. Na paisagem estão inseridos elementos naturais, como relevo, rios e vegetação, e os elementos culturais, como agricultura, cidades e estrada. Aí você fala, professor, agricultura, e a planta não é natural? É, mas ela foi plantada. Semelhante, um exemplo simples, uma praça, né? A praça, ela é composta de elementos naturais, mas óbvio que ela é um elemento cultural, porque ela foi produzida, construída pelo homem. Está aí exemplo, né, de paisagens naturais. Outro conceito importante na geografia é o conceito de lugar. O que é lugar? É o meio no qual vivemos, trabalhamos, produzimos e modificamos. Quer dizer, é o espaço onde realizamos essas atividades. Agora, o que é que caracteriza ser o lugar? Está aqui, ó. Enfim, é o espaço de nossas relações sociais, no qual, né, mantemos relações de afetividade. Então, é o local onde você mora, onde você conhece as estradas, as pessoas, os lugares, é ali onde você tem uma certa intimidade, um determinado conhecimento daquele espaço. Então, ali é o conceito de lugar. Está aí o conceito de espaço geográfico, já que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, certo? Porque existe, obviamente, o espaço sideral, o espaço de todas as outras ciências, né? Então, mas esse é o espaço geográfico, que é o quê? A superfície da Terra. Quer dizer, olha, é um conjunto de lugares, paisagens, meios e ambientes, etc., no qual o complexo, olha o nome, ó, o complexo quer dizer muita coisa, certo? O complexo natural passou por transformações culturais, transformações antrópicas, transformações do homem, impostas pelo modo de produção. Esse modo de produção é o que? A energia produzida pelo homem através das técnicas e da tecnologia e dos conhecimentos da informação para modificar o espaço. Exemplo, você tem um rio, você quer atravessar o rio, qual a maneira mais fácil? Cria-se uma ponte para que o veículo passe, ou você pode passar voando em um avião. Todos esses mecanismos são o quê? Transformações culturais que o homem pôs naquele local.
Você tem uma estrada, está toda esburacada, o carro não anda, obviamente anda devagarinho. O que é que você faz? Asfalto. Asfaltou, sinalizou, o carro pode andar tranquilamente em uma velocidade superior. Essas modificações. A cidade não tem pavimentação, coloca a pavimentação. A cidade não tem esgoto, faz rede de esgoto. A praça não está arborizada, né? Arboriza-se a praça, e assim sucessivamente. Espaço geográfico, que é o espaço da superfície aí, seja ela ou superfície aquática, superfície terrestre, né? Clima, vegetação, relevo, litologia, questão dos solos. A geografia também pode partir no campo econômico, social, cultural e político. Aqui natural, aqui humano. Geografia física, geografia humana. Essa foto aqui faz uma relação entre o tempo, entre o antes e o depois daquele lugar. Veja, o antes, né? Aí ele coloca um cifrão, quer dizer, muito dinheiro, construções. Essa região aqui natural se transformou nessa região aqui totalmente urbanizada e modificada. A paisagem natural foi modificada com o passar de quê? Do tempo. Então o tempo é importante para essa modificação na paisagem, né? Justamente por causa das transformações técnicas, científica e informacional realizada pelo homem a partir de seu trabalho e da possibilidade de sua vida, do seu meio, né, de trabalho na superfície. Então aí a atuação de quem? Do homem, ou a ação antrópica. Outro conceito importante é o conceito de território. Território é a base física sobre a qual o Estado exerce sua soberania. O território é delimitado por fronteiras. Essas fronteiras podem ser políticas ou naturais ou artificiais, certo? Elas podem ser um rio, como pode ser um monumento. O território é o espaço que sofre o domínio do poder, quer dizer, é ali onde o Estado atua. Por exemplo, município, Estado e Federação, a União. Nós temos aí em São Domingos. Quem é que manda no município de São Domingos? O prefeito. Quem é que manda agora no território, no estado? O governador. E no país, o presidente. Perceba que o colégio que vocês estudam, né? Ele é estadual. Quem coordena esse colégio aí, esse território, é o estado e não o município. Entende? E a mesma coisa, os Correios aí na cidade de São Domingos, é um território federal. Quem coordena ali é o presidente. Então perceba como o território é o espaço que sofre o domínio do poder ou influência dos agentes políticos, econômicos e sociais. Deu para entender? O Colégio Estadual Emiliano Ribeiro é do Estado, os Correios é uma instituição federal, território federal, aquele pedaço ali, e o restante aí é território municipal. Então são esferas de poder diferentes. Aqui uma relação interessante, né? O território ele pode ser o solo, o terreno, você pode ter o terreno continental, ser um território. Esse território também pode ser uma ilha insular, ele pode ser um conjunto de ilhas, pode ter uma ilha, um território. O espaço aéreo, quer dizer, o que está acima, né, do solo, o que você tem, que é o espaço aéreo, ele também é um território, uma instituição de poder. E também o mar, né? Até determinados limites do oceano pertence a aquelas relações de poder. Então o território pode estar nessas 4 esferas aqui, no solo, em ilhas, no espaço aéreo e no espaço terrestre, marítimo. Outro conceito importante é o de fronteiras. As fronteiras delimitam ou separam os lugares. É uma relação que existe. Por exemplo, sua casa é a casa do vizinho. A fronteira é a parede que divide a casa, certo? O terreno do vizinho e o seu terreno. A fronteira é a cerca. Beleza? Então, seguindo isso, separa os lugares dos territórios e as paisagens. Tipos de fronteiras. Elas podem ser efetivas, que são fronteiras territoriais reconhecidamente e internacionalmente reconhecidas, como, por exemplo, Brasil e Argentina, Brasil e Paraguai, Estados Unidos e Canadá. Existem fronteiras ali delimitando isso, certo? E as fronteiras podem ser em litígio. Elas podem ainda estar em questão política, questão econômica, questões culturais, como ocorre entre a Venezuela e o Suriname aqui na América do Sul, e Israel e Palestina, que é objeto de muitos conflitos. Para resumir isso, a fronteira entre São Domingos e o município de Lagarto é o rio Vaza Barris, certo?
O rio Vaza Barris é a fronteira, quer dizer, uma fronteira natural, uma fronteira efetiva, reconhecidamente e internacionalmente reconhecida entre o município de Lagarto e o município de São Domingos. E aqui agora chegamos ao conceito de Estado. Estado, né? Pode ser municipal, pode ser estadual ou federal. Olha aí, o ordenamento jurídico, quer dizer, de leis, que regula a convivência dos habitantes de um país, de pessoas do que vivem naquele país. Então você tem um Estado soberano, porque tem as leis, sintetizado pela máxima de um governo, que é quem coordena e comanda esse sistema jurídico, que é o governo. Ele pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser o presidente. E um povo, a população, certo? Que a população aí é que faz parte daquele território. Obviamente que dentro dessas esferas de poder, o país, o estado e o município, né? Mas eles são, no caso, o país aí é a União, ele é o estado maior, beleza? Outro conceito importante, nação. O que é uma nação? É o coletivo humano com características comuns, quando várias pessoas têm uma característica comum, ou melhor, falam a mesma língua, como ocorre com o Brasil, por isso, nação brasileira. Torcem para a seleção brasileira. É uma nação que torce para a seleção brasileira. A cultura, a religião, todo país é católico, a religião, a etnia, questão étnicas e outras questões. Alguns estados têm problema de nação. Por quê? Porque existem vários povos diferentes em um estado só. Aí gera conflitos étnicos, conflitos entre pessoas, porque as pessoas querem coordenar aquele lugar. Beleza? Eu vou mostrar isso em um mapa. Então chegamos ao conceito de Estado-nação. No caso, o Brasil é um Estado-nação. É quando uma nação ocupa um território e se organiza politicamente aquele Estado. Quer dizer, ela não tem conflitos, nem étnicos, nem conflitos de língua. Por exemplo, no Brasil, fala-se português de norte a sul, de leste a oeste. Sotaques diferentes, né? O gaúcho tem o seu, o carioca tem o seu, o paulista tem o seu, o pessoal do nordeste, do norte. Mas, obviamente, todos falam a mesma língua, português, todos entendem. Tanto que o presidente, quando faz um pronunciamento para a nação aqui no Brasil, ele faz somente em português. Em alguns países aí, o presidente tem que se comunicar em várias línguas para poder atingir as diferentes nações que existem dentro de seu país. Apesar de ter uma língua oficial, mas alguns países não admitem, né, usar aquela língua como oficial para ouvir um pronunciamento. Um dos maiores exemplos de Estado-nação está aqui. Ó. Esse era um único país, nos anos 90, no final dos anos 80 e início dos anos 90, chamado Iugoslávia. Só que ele tinha várias nações, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia, uma série de países. O que aconteceu com ele? Com o fim do chamado socialismo. Ele foi desmembrado. Vocês vão estudar isso mais na frente. Foi desmembrado da seguinte forma. E assim é como o país está hoje. Ainda mais dividido, viu? Que assim, Bósnia é um país hoje, Herzegovina é outro país. Então aqui é a antiga Iugoslávia, da década de 80, com a morte do presidente que unificava tudo isso, eles foram se dividindo. Hoje é Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, uma série de países que foram sendo divididos. Essa é a questão de Estado e nação. Beleza, galera? São conceitos geográficos. Próxima aula, aquele abraço. Galera, aquele abraço, até a próxima aula. A gente continua. Debaixo de 7 chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou.